Bem-vindas! Este é mais um episódio do Para Mudar o Mundo. Eu sou Gabi Valente, sou anfitriã das conversas que acontecem aqui. A gente está conversando com mulheres que, em suas vidas, pesquisas, trabalhos, investigam a pergunta: o que precisamos mudar para mudar o mundo? Hoje recebemos com muita alegria, mais uma grande alegria que esse podcast está me trazendo para a minha biografia, para a minha vida, para o meu coração. Regina Santiago. Regina é mineira, integrada, vivendo no Ceará há 30 anos, agricultora agroflorestal orgânica, médica veterinária, terapeuta de desintoxicação orgânica, praticante da alimentação viva. E, além de tudo isso, é minha tia, querida e amada, a tia com quem eu partilho a vida, a tia com quem eu partilho rituais, a tia da agrofloresta. Outro dia a gente estava aí na tua casa, na Refloresta, onde ela está, e é uma agrofloresta e é também a casa dela. E tinha uma criança de 12 anos que eu não conhecia. E a criança me disse: Como você conheceu a Regina? Foi agora, semana passada. E eu respondi: Ela é minha tia. E ele olhou assim com uma carinha de criança de 12 anos e falou: Nossa, que sorte ter a Regina como tia. E eu respondi: De fato, é uma imensa sorte. E me lembrei de mim com 12 anos, tendo a Regina como tia, e o quanto isso fez diferença na minha vida, na minha biografia, na mulher que eu me torno a cada dia. Então, esse episódio é também uma reverência à referência que essa mulher é para mim. Bem-vinda, minha tia amada. Gratidão, querida. Para mudar o mundo, precisamos mudar o que comemos? Com certeza, nos tempos de hoje, um dos passos mais importantes para mudar o mundo é mudar o que a gente come, né? A gente já tem uns estudos da antropologia que falam que a gente pensa o que a gente come, e através do que a gente pensa, a gente vai fazer o que a gente vai fazer. Então, é importantíssimo, eu acho que é a parte fundamental é mudar a alimentação, porque ela vai guiar nossa, vai conduzir nossa vida. Aquele ditado que diz que a gente é o que a gente come, né? Agora tem um ditado mais além que a gente é o que a nossa comida come. Então, como é o solo onde as nossas plantas, os nossos alimentos estão sendo plantados, se a gente come produtos de origem animal, o que é que esses animais estão comendo? Essa é a grande ligação agora, né? Para que a gente tenha atenção. E, infelizmente, a maioria de nós, quase 80% da população humana, vive em grandes cidades. O que é que a gente come? Do que é que a gente está se alimentando hoje que não cuida das nossas necessidades mais profundas, mais sutis, físicas, enfim. O que é que a gente está botando para dentro hoje? Então, primeiramente, se a gente pensar que a maior parte da nossa população em nível mundial hoje está comendo alimentos de nível mais industrializado, a gente vai ter as plantas, né, os alimentos vegetais que a gente consome, eles estão sendo produzidos, quando em larga escala, num modelo de fornecer o elemento químico, os elementos químicos que aquela planta precisa para a sobrevivência. Então, tecnicamente, a planta precisa de cálcio, de nitrogênio, de fósforo. Então, nós vamos fornecer isso de moléculas sintéticas para a planta. E aí a gente tem uma alimentação, mesmo que eu tenha o cálcio ou outra substância nesses químicos que a gente põe para a agricultura, isso não necessariamente esses elementos vão ser absorvidos pela planta. Então, às vezes, esse elemento está disponível no solo, mas de uma forma que não seja absorvível pela planta.
Então, nossas plantas estão comendo, quando produzidos em larga escala, né, estão comendo elementos que elas não conseguem absorver, estão tentando elementos que elas não conseguem absorver. E quando a gente vai para a alimentação animal, é, mais de 90% dos animais de produção, que a gente chama, né, criados para o abate, são alimentados com a base de três alimentos, três vegetais: soja, milho e trigo. E muitos animais não estão adaptados a esses alimentos, né? O trigo, sim, o trigo é um cereal que já está na alimentação animal há muitos séculos, e o milho também, mas a soja não. A soja foi o grande alimento, né? A grande leguminosa que foi desenvolvida em grande escala para alimentação animal. E aí ela chega para os animais em forma de ração, e aí isso não é um alimento que fica totalmente disponível, apesar de ter um bom nível de proteína, apesar de ter bons níveis de outros nutrientes, isso não chega de forma adequada para as plantas, para os animais. Então, isso chega de forma muito inflamatória, vamos dizer, que é o que está acontecendo conosco. Os alimentos industrializados ajudam a manter um grau de inflamação no nosso corpo, e aí, com isso, vai gerando desequilíbrios orgânicos. Ainda olhando para leguminosas e animais, tem dois aspectos, né, que a gente sempre conversa. O das leguminosas, folhas, verduras, né, frutas, que não são leguminosas, estou botando todas juntas, né? Os vegetais, né? Eles recebem muito agrotóxico e os animais recebem muitos hormônios e insumos para acelerar o seu tempo de se tornar um produto que possa ir para a prateleira. Então, tudo está em função de acelerar o crescimento desse bicho, acelerar o engorda desse bicho, acelerar o abate desse bicho para que ele rapidamente possa ser vendido e retorne como fonte de financiamento daquele negócio, lucro também. Então, tem nesses dois aspectos, esses dois ingredientes que são muito graves, são hoje a base da nossa alimentação quando a gente busca alimento num supermercado, que é onde 85% da população busca alimento, porque a gente está em grandes cidades, porque o que tem de oferta de alimento são os supermercados, e porque a vida é corrida e o ritmo é esse, e as pessoas estão se alimentando disso. Queria te ouvir um pouquinho sobre agrotóxico e outros insumos, hormônios nos animais. Então, a questão dos químicos da agricultura, né, que a gente costuma chamar de agrotóxico, são substâncias químicas que pretendem ou ajudar a nutrição daquela planta, ou promover o desenvolvimento, e também a gente pode combater o que a gente chama de praga. São micro-organismos ou organismos de diferentes naturezas que vão se alimentar daquela planta. O que a gente vê, né, quando a gente ingressa um pouco mais através da agricultura orgânica, das agriculturas regenerativas, é que a gente nem sempre consegue esse resultado com os químicos sintetizados. O resultado de combater uma praga não é um resultado muito bom, porque a gente vê que a cada ano o agricultor convencional, que mantém a sua lavoura com químicos da agricultura, ele a cada ano precisa usar uma quantia um pouco maior ou uma frequência mais intensa dessa substância para conseguir ter o resultado. Então, ao longo dessas últimas décadas, né, principalmente esses últimos 50 anos, 60 anos, foi muito intenso isso, e está muito nítido que isso acontece. Hoje a gente tem uma carga de agrotóxico, de químicos da agricultura muito grande, pulverizadas nas nossas plantas, né?
E isso chega para nós através da alimentação. Então, infelizmente, isso aí não tem como escapar. Isso aí não fica. Não adianta você falar, nos últimos 15 dias de desenvolvimento daquela planta, não usamos nada. Não adianta, está na estrutura da planta. E com relação aos animais, a experiência que eu tive, né, na veterinária é assim, não se usa muito hormônio por causa do custo. O hormônio tem um custo muito alto. O que se usa são os promotores de crescimento, que reflete no organismo humano também. Então, hoje a gente vê, por exemplo, as últimas gerações, né, as 3 últimas gerações, você vê que os filhos vão ficando mais altos do que os pais, mais altos, uma genética que às vezes não tinha na família, e começa a aparecer uma pessoa que se desenvolve mais, e quando você vai olhar, aquela pessoa teve uma incidência grande de animais na alimentação, né? Carnes, principalmente carnes e laticínios, vindos provenientes de animais que tomaram hormônio de crescimento, que tinham na sua alimentação promotores de crescimento, desculpa, não hormônios, mas promotores de crescimento. Então, isso está refletindo também na saúde humana, né? E a gente tem esse cenário, infelizmente, né? O cenário do Brasil é um cenário triste, porque o Brasil é campeão de produção, de consumo de agrotóxico no mundo. Ele já tem mais de uma década como o maior consumidor de químicos para a agricultura, e também um nível de intoxicação das águas muito grande. Então, a gente está tendo uma enxurrada de químicos que são usados na agricultura, que chegam até nós através dos alimentos e através das águas das grandes cidades. Houve uma pesquisa recente que pesquisou as grandes capitais, e 5 grandes capitais no nosso país têm mais do que 17 químicos detectáveis na água pública, da rede pública. Então, Advindos dessa fertilização do solo. que é lixiviada, né, que é lavada pelas chuvas ou pelos métodos de irrigação, acabam chegando nos rios, dos rios vão para os açudes que acumulam para a distribuição das águas nas cidades. E a descontaminação, os processos de descontaminação da água não incluem descontaminação química, eles focam na descontaminação biológica. Uau, que tragédia. Ó, Então vamos para as soluções. A gente já tem todas mapeadas, né? A gente já sabe que a maior parte dos alimentos humanos chegam até nós através de agricultura familiar. As grandes a indústria do agro, o agronegócio não está focado em produzir alimento, essa é uma lenda que a gente foi acostumado a ouvir, que mas o agronegócio precisa existir, senão como vamos alimentar as pessoas? O agronegócio não está dedicado a alimentar as pessoas, está dedicado a produzir animais, né, a viabilizar comida para animais que, por sua vez, estão disponíveis para alimentar as pessoas. Mas essa lógica de que a gente necessita exatamente destes animais nesta quantidade não é necessariamente verdadeira, porque agora entrando na questão do consumo da carne, a gente já sabe que não temos condições no planeta em que vivemos de seguir consumindo a quantidade de carne que temos consumido. Nos últimos 50 anos, a quantidade de carne que consumimos sextuplicou. Então, assim, a gente não consegue fechar a conta dos recursos disponíveis versus a alimentação das pessoas. Tem um outro mito que é muito interessante trazer, que é a gente acha que a gente precisa consumir carne, e às vezes até alguns políticos dizem um bife por dia como sinônimo de desenvolvimento humano. Sim, e a carne, as proteínas de origem animal, só nos entregam 36% das proteínas de que necessitamos. Os outros 70 e tantos por cento vêm de outras fontes e 18% das calorias que necessitamos. Ou seja, carne não é e não pode ser a base da nossa alimentação, inclusive por uma questão de saúde humana, porque a gente já sabe que esse excesso de produção de proteína animal está nos levando a
Pandemia por Covid, a gente invadindo espaços de animais que têm os próprios vírus, a gente não sabe lidar com eles e podemos levar a espécie à extinção nessa brincadeira. E, segundo aspecto, gripe suína, gripe aviária. Essas gripes são produzidas por nós, nos laboratórios, fazendas, em que a gente cria esses animais isolados e numa alimentação de desenvolvimento viral que pode também prejudicar, já prejudica, né, a espécie humana. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre esses mitos da carne e essas verdades construídas e como a gente pode transicionar essa visão de uma alimentação nutritiva que seja suficiente para o humano, cuidando do planeta e dos recursos que temos disponíveis. Sim, então, a minha visão, né, sobre alimentação mudou muito nos últimos 15 anos. Foi quando eu comecei a perceber que meu organismo, minha saúde não estava tão boa quanto anteriormente, à medida que eu ia é, passando o tempo, né? E eu comecei a olhar para essa questão do que eu estava me alimentando. E aí, ao longo da vida, vão tendo possibilidades de aprofundar esse conhecimento. E o que eu entendi é o seguinte: nenhum padrão alimentar vai ser adequado para todas as pessoas. Nós temos tipos de pessoas diferentes, alguns com umas necessidades maiores do que as outras. Então, essa coisa assim, todo mundo tem que comer carne, ou ninguém pode comer carne, não faz sentido para mim. Cada um de nós vai ter que perceber em si o resultado daquele consumo. Né? E quando eu falo carne, eu estou falando de carne de boi, carne de porco, carne de peixe, carne de frango, todas. Proteínas de origem animal, né, basicamente. Então, tem algumas coisas que me chamam a atenção nesse consumo, que é assim, conversando com as pessoas mais velhas, as pessoas que já estão ali com seus 70, 80 anos, o relato quando eu era pequeno, a gente comia carne uma vez por semana, nos domingos. Na família do meu pai, foi quem mais eu ouvi isso aí. Domingo, a gente comia carne. Então, faz sentido, porque você tinha uma proteína mais estruturada, uma vez por semana, que fornecia vitaminas e outros nutrientes que são importantes para muitos organismos humanos, e isso não tinha nenhuma consequência negativa no organismo, pelo contrário, tinha um equilíbrio. O que eu percebi ao longo do tempo é que foi aumentando esse índice de consumo de carnes ao longo do tempo, e isso resultou em piora da saúde. Primeiro que as carnes antigamente eram os bois ou as galinhas que estavam soltas no quintal. Então era comendo pasto, né, comendo bichinhos, comendo pasto, comendo frutas. Então a qualidade, aquilo o que é que minha comida come, né? Então vem aí uma qualidade de vida boa, uma qualidade de vida adequada para aquele animal resultar numa qualidade de carne boa. E hoje, infelizmente, os modelos produtivos, para serem financeiramente sustentáveis, eles têm que ter um modelo intensivo. Então, é o boi no curral, sendo alimentado com fartura, até chegar no tempo do abate. É a galinha que a gente coloca o pintinho lá e, na natureza, aquele pintinho demoraria aí 3 meses para ficar no ponto de abate para uma galinha, um frango, e a gente tem abatido frangos com 28 a 35 dias. Então, é uma coisa, promoção de crescimento incrível, e ele chega no tamanho, só que não tem a estrutura que tem um animal desenvolvido com uma alimentação adequada, com uma qualidade de vida adequada. E somado a isso, a gente veio meio que, acho que induzido ou conduzido a achar que a gente tem que comer proteína de origem animal toda refeição. Então a gente vê a gente comendo o queijo ou presunto ou alguma coisa de origem animal no café da manhã, no lanchinho da manhã, no almoço, no lanchinho da tarde, na janta, porque senão vai ficar fraco. E, na verdade, as proteínas, a gente não copia e cola a proteína animal, a proteína estruturada. O que o nosso corpo vai fazer é tirar essa proteína, desfazer essa proteína em aminoácidos, que são os tijolinhos da construção da proteína,
e vai captar os aminoácidos que são adequados e necessários para formar as nossas próprias proteínas. E se a gente está falando de acesso à proteína e acesso a aminoácido, a gente tem aí mais de 2.000 tipos de vegetais que nos fornecem proteínas, aminoácidos. Então, nós podemos acessar as proteínas de origem vegetal, que sejam boas, com qualidade para a gente absorver, né? Então, o paradigma da proteína é importante que a gente saiba um pouco mais sobre ele, é necessário consumir proteína, principalmente nas fases de desenvolvimento e estruturação do nosso corpo físico, né, na época de desenvolvimento corpóreo, e na manutenção, quando a gente já é adulto, na manutenção da nossa estrutura física, né, da formação das nossas substâncias. Então, podemos acessar essas proteínas de forma vegetal. Então, o que eu vejo nos modelos de alimentação é que muitas pessoas elas simplesmente falam: eu não quero mais comer carne, muito por uma questão ideológica, mais do que por uma questão de saúde, mas não substitui a fonte de proteína. Então, hoje a gente tem né, o vegetarianismo, o veganismo já bem desenvolvidos, mas muitas vezes eu vejo pessoas que, vamos dizer, se declaram veganas, que seria um formato suave, né, de alimentação, mas que não fazem o equilíbrio do acesso aos nutrientes de alta qualidade quando retiram a proteína de origem animal. Então, quando você fala assim, eu não vou comer proteína de origem animal, a gente tem que pensar quais são as proteínas válidas que nós vamos comer. Então, aí a gente entra numa gama de alimentos que são as leguminosas, os cogumelos, as algas, os grãos germinados, né, os brotos e microvegetais ou grãos germinados mesmo. Então, a gente pode acessar proteínas vegetais de alta qualidade também para ajudar na manutenção do nosso organismo. Então, esse é um paradigma que a gente precisa entender que essa troca, essa transição, ela precisa ser feita com um pouquinho mais de cuidado do que está sendo feito até agora. Não podemos simplesmente virei vegano e não faço mais nada, eu só vou deixar de comer carne. Aí eu vou para a proteína da soja, aí eu vou para proteínas complexas, né? Que hoje a gente tem até açougues veganos a gente tem nas grandes cidades. Só que quando você vai olhar a qualidade daqueles alimentos, de muitos alimentos que estão no açougue vegano, a gente vai ter sim proteínas de boa qualidade, proteínas que estão nos alimentos, mas a gente também vai ter muito corante, muito saborizante, muitos elementos para trazer textura e cor e sabor e que também não fazem bem para o nosso organismo. Então, a gente precisa cuidar de estudar essa transição para que a gente tenha um bom resultado. Sempre que eu converso sobre alimentação, a coisa que mais me choca é como é que a gente sai da escola, da universidade, dos mestrados, dos doutorados, sem saber nem no que consiste o que a gente come. Que bando de ignorantes que nós somos nessa cultura que construímos, que não somos capazes de saber o que comemos, de entender um rótulo, de entender uma cadeia de produção de um alimento, de entender a tabela periódica aplicada a essa conversa que a gente acabou de ter até agora. Como é que pode, de que serve uma tabela periódica se eu não sei o que é um fosfato, um nitrato e um cálcio que está sendo colocado sinteticamente dentro do meu alimento e eu estou alheia a isso, decorando frases aleatórias para me lembrar da lógica daquela tabela periódica para aplicar numa prova que, por sua vez, também é bastante aleatória. Então, é muito surpreendente como é que a gente para em pé, né, como humanidade, com esse nível de ignorância profunda sobre as coisas. Queria mergulhar nas soluções, né? Você tem há muitos anos uma relação muito próxima com os orgânicos. Vamos conversar sobre a ADAO, Associação para o Desenvolvimento Agropecuário Orgânico, uma das primeiras associações do Brasil, né? Tem quase 30 anos, mais de 30 anos,
e é uma referência para o Brasil inteiro. Eu tenho que reverenciar aqui minha tia Neile, que foi uma das fundadoras da ADAL, minha mãe, Mariângela Valente, que foi presidente da ADAL há muitos anos atrás, e hoje tenho a alegria de ter minha tia, Regina, como diretora técnica da ADAL, ou seja, uma função de balizadora do que é uma produção orgânica e quem entra e quem sai da associação. Me conta um pouquinho essa história, como foi que chegaram os orgânicos na tua vida? Ali pelos anos 2000, né, eu já morava em Fortaleza e eu queria me alimentar melhor. Já tinha desde nova uma tendência a querer mais arroz integral e comer menos carne, uma tendência básica, que em Minas Gerais não é muito fácil você sair do estilo de alimentação mineiro, né? Que são muitos alimentos muito saborosos, muito baseados em proteínas de origem animal, em laticínios, né? Então, eu, quando mudei para o Ceará, mais calor, eu tinha muito peso, então eu entendi que eu precisava mudar um pouco a alimentação. E aí eu fui cuidando de buscar isso, através de um amigo eu soube da ADAL e me associei na ADAL como consumidora. A ADAL é uma associação que foi fundada em 1997, realmente foi o primeiro modelo de agricultura sustentada pelo consumidor. Os consumidores, foram 27 famílias, se reuniram e falaram: nós queremos comer orgânico. E financiaram um produtor convencional para que ele fizesse a transição para o orgânico. E em 3 meses eles bancaram esse produtor sem receber nenhum alimento. E depois, a partir de 3 meses, começaram a chegar os primeiros alimentos, e assim a gente vem desde 97. Então é um caminho muito bonito. Eu entrei na associação como consumidora em 2001, e em 2002 eu já fui convidada para a diretoria, para ser secretária, e depois essa área técnica, que eu já tinha algum conhecimento, então me formou, me ajudou a formar através da associação. Eu fiz vários cursos, várias capacitações, então eu me estruturei nesse conhecimento de como produzir o orgânico. E aí eu já morava em sítio, e eu falei assim: bom, como é que eu sou produtora, que eu sou consumidora de uma associação de orgânicos, sou técnica da associação, e eu tenho uma produção que não é certificada? Aí busquei as informações para certificar a minha produção. E aí, aproximadamente 16 anos, nós fizemos a primeira certificação aqui e seguimos certificados desde então. O que trouxe de aprendizado para mim? Primeiro, que eu não posso pensar só no alimento. Eu não posso, quando eu vou fazer uma produção orgânica, eu não posso pensar simplesmente na qualidade daquele alimento. Eu tenho que pensar na qualidade do solo que eu vou produzir, que eu vou cultivar, que a primeira coisa para o alimento orgânico sair bem é que eu tenha ele, vamos dizer, num berço esplêndido. Então, eu tenho que ter um solo vivo. E essa foi a primeira quebra de paradigma para mim, porque antes eu limpava o solo, eu arrastelava as folhas, jogava as folhas para outro lugar, e eu queria botar ali só o que era que aquela planta comia. E, na verdade, a gente não tem conhecimento do que a planta come lá no íntimo dela, o que as raízes conseguem absorver. Até que eu aprendi que eu tinha que dar vida à vida do solo. Essa foi uma chave que me mudou, porque eu tinha que cultivar o solo. E aí, como cultivar o solo? Eu cultivo o solo com micro-organismos, então eu posso produzir fermentados para colocar no solo, para doar os micro-organismos para que eles possam se desenvolver, vírus, bactérias, fungos, e aí nós vamos para a vida do solo, ácaros, lagartinhos, aranhas, besouros, todos minhocas, todos esses que vão lá no fundo da terra, coletam nutrientes e trazem para deixar disponível na superfície para as raízes. E aí, com isso, a cobertura de solo, que eu comecei a ter também um pouco mais de cuidado. Ao invés de eu afastar as folhas do pé da planta, eu coloco as folhas sobre a raiz. Principalmente nós que estamos em ambientes que são ambientes que passam por um período de seca muito grande, a temperatura muito alta durante o dia, eu tenho que ter uma camada de
de material protetor em cima do solo para que as raízes tenham conforto nas horas mais difíceis do dia, mais quentes do dia, para que a umidade da minha irrigação ou da aguação que eu faça permaneça nas raízes por um número de horas maior. E aí, com isso, a gente vem também traz esse cultivo para a nossa saúde, porque quando você colhe os primeiros alimentos orgânicos, né, ou quando você participa de algum movimento na casa de algum produtor e que você colhe um alimento orgânico, você nota a diferença na qualidade da planta, da vida, da vitalidade da planta, na vitalidade do alimento em si e na vitalidade que isso reflete no nosso organismo depois do consumo. E, além disso tudo, uma coisa muito linda que tem a agricultura orgânica, que ela está baseada num tripé que cuida da questão ambiental e que cuida também da questão social. Então, nós temos o humano, a qualidade do alimento, temos a questão ambiental e temos a questão social. Então, isso para mim foi uma coisa de olhar assim, caramba, como é que eu cuido da pessoa que me ajuda na produção, como é que é a família, o que é que essa família come, como é que a vida dessa família está. Porque uma das coisas bonitas que tem no ambiente orgânico é que não só a família do agricultor, da agricultora, tem que melhorar ano a ano a qualidade de vida, mas as famílias que estão coligadas a essa produção também têm que melhorar. As crianças têm que estar na escola, as crianças têm que comer bem, o abrigo, a casa que eles têm tem que ser boa, tem que melhorar ao longo do tempo. Porque não adianta eu, enquanto agricultora, melhorar a minha vida. E as pessoas que ajudam nesse trabalho, elas também têm que melhorar a vida. Então, isso foi uma coisa muito bonita. E a parte que é a questão ambiental também é muito linda, porque não adianta eu cuidar da minha propriedade se eu não olhar o entorno, que os meus vizinhos estão fazendo. O que meu vizinho está fazendo? Ele continua jogando veneno? Como é que eu posso influenciar esse meu vizinho? Se o vizinho continuar jogando veneno, uma hora esse veneno vai chegar na minha água, ou o vento vai trazer esse veneno. Então, aí, num primeiro momento, a gente faz barreira verde. Então, eu tenho uma cerca com um vizinho que usa um veneno na agricultura. Eu vou fazer uma cerca viva, fazer uma barreira verde, para que, se houver aplicação de um veneno ali, aquele veneno vai ficar na barreira verde, não nos alimentos que eu estou produzindo. E eu também vou ali no meu vizinho e vou falar, vamos ali olhar meu método produtivo, vem cá para você ver como que é diferente. É muito difícil quebrar esse paradigma, porque queimar para matar o mato é muito mais fácil, ou jogar o glifosato, né, que é o agrotóxico mais usado no mundo, é mais fácil. Eu consigo fazer uma capina química em um dia, o que eu normalmente levaria uma semana para capinar. Então, assim, quando a gente se envolve com a produção orgânica, a gente se envolve também com o olhar para o ambiente como um todo, para as pessoas que vivem nesse ambiente. E isso ajuda a aumentar, ampliar a nossa visão de mundo, né? Por quê? Porque a minha pergunta hoje é: por que é que a gente ainda não tem todas as pessoas do mundo comendo alimento de boa qualidade? Qual é o motivo? Porque você comentou, não é mais 70% do alimento que chega na mesa do consumidor brasileiro vem de pequenos produtores, pequenos agricultores, e não vem dos grandes produtores. Mas quem mais usa os agroquímicos são as grandes produções. Então, por que é que a gente não estimula mais as pequenas produções, as produções locais? Quando eu vou buscar um alimento, aonde eu vou buscar meu alimento? Eu vou numa feira que eu sei o agricultor está ali, perto de mim, que eu sei como é que é. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso falar, eu quero visitar a sua produção. O agricultor orgânico tem, por lei, a obrigação de receber o seu consumidor na propriedade. O consumidor é que vai verificar a qualidade da minha produção. Então, quando eu vou comprar meu alimento direto do agricultor, eu estou
conhecendo os métodos produtivos, eu vou saber como está a vida daquela família. Quando eu vou comprar o mesmo alimento orgânico num supermercado, eu não tenho nenhuma conexão com a produção, não tenho nada. Então, a gente hoje vê, por exemplo, em grupos de produtores, uma das demandas maiores é apoio, apoio de toda a natureza, apoio para produzir, apoio para conseguir um financiamento, apoio para comercialização. E eu, quando eu estou no meu lado de consumidora, eu penso nisso. Puxa vida, aonde eu vou comprar ovos, por exemplo? Eu vou comprar de uma pessoa que eu sei que está produzindo ou eu vou comprar de uma pessoa que está comprando ovos para vender? Aonde eu vou comprar? Então, essa coisa, assim, uma das formas de mudar o mundo para mim é começar a olhar aonde eu compro o meu alimento, de quem eu compro o meu alimento. Porque aí eu vou puxar um outro viés que eu acho que é importantíssimo hoje. Aonde é o esforço para eu ter dinheiro para poder comprar todo e manter tudo que eu preciso e manter a produção, ele é suado, né? Aonde eu vou botar esse dinheiro? Na mão de quem? De um grande supermercado que eu não tenho a mínima noção de aonde ele vai investir esse dinheiro, ou eu vou botar direto na mão do produtor, né? Então, essa pergunta, isso foi a ADAL, a associação que me fez pensar nisso, porque numa associação como a ADAL, o produtor recebe a venda dele no mesmo dia, e ele recebe 80% do valor de venda no caixa. Esses 20% são para administrar a venda, feira, as pessoas que vão montar, desmontar feira, darará. Mas 80% volta para o bolso do agricultor no mesmo dia. Então, isso é muito diferente de quando eu vendo o meu produto para, por exemplo, uma grande cadeia de supermercados, que vai me pagar em torno de 25 a 30, quando muito bom, a 30% do valor de venda no caixa, 45 dias depois. Então, como que o agricultor vive esse período? Como ele paga as pessoas que ajudam, os insumos que ele tem que comprar e a certificação que também muitas vezes é paga. Então, assim, essa questão de aonde eu ponho o investimento da compra do alimento é uma das formas que a gente tem de mudar essa cadeia alimentar, de estimular diretamente o agricultor mais do que os revendedores de alimentos, inclusive alimento orgânico. E a gente já sabe hoje que toda grande cidade, pelo menos para a nossa classe social, de quem pode fazer escolhas, a gente está obrigado a fazer boas escolhas. A gente já está no lugar de ter a obrigação, e provavelmente a maioria das pessoas que estão nos ouvindo aqui também, tem a obrigação e a condição de poder fazer escolhas. Então, a ADAL hoje, toda terça-feira, a gente está as duas em Fortaleza, a gente não comentou isso, a Refloresta, essa agrofloresta, no Aquiraz, no Ceará, onde a Regina mora. Eu atualmente moro em Fortaleza. E em Fortaleza, a ADAL está toda terça-feira no Mercado dos Peões. E alimentos orgânicos estão disponíveis em todas as grandes cidades. Se todos nós formos capazes de fazer escolhas, fazer estas escolhas, a gente começa numa mudança em cadeia rápida, porque é isso, né? É só a gente tirar a energia de uma cadeia e jogar a energia em outra cadeia. E assim todos os outros alimentos. Eu penso nos meus queridos amigos amados da Junta Local no Rio de Janeiro, que tem o propósito de diminuir mediação entre quem produz e quem consome. Então, tem algumas regras sobre comida, pensando cadeia, pensando economia da comida, pensando como mudar o mundo através do que comemos, né? A Regina já comentou o que o nosso alimento está, do que o nosso alimento está se alimentando, já comentou essa perspectiva de investir na cadeia de orgânico como um jeito de pensar social, ambiental, né? Tudo isso integrado, um sistema de produção integrado que não agride o planeta e que traz um alimento com qualidade para a vida, mudando a cadeia que esse alimento passou. Mas eu também penso em diminuir distâncias, que é uma coisa que você falou aí, mas que às vezes a gente não pensa. Às vezes tem um produto muito legal, um insumo muito legal, uma coisa muito legal, mas está muito longe, aí eu compro e faço vir de longe. Tudo de supermercado normalmente vem de longe,
Então, o supermercado não é uma boa opção quando escolhemos produtos importados, quando escolhemos produtos em prateleira de supermercado. Normalmente tem um custo de produção de carbono, de geração de carbono muito alto com transporte e logística, além de todo o sistema produtivo em volta daquele produto, mas falando só de distância, né? A gente sabe que uma distância legal é uma distância de até 300 quilômetros. Então, se você puder consumir alimentos que estão até 300 quilômetros de onde você está promovendo uma transformação através das escolhas que você faz com o alimento. E aí, dos orgânicos, Regina, eu que acompanhei a tua história, né, a tua transição nessa coisa do alimento, dos orgânicos você foi descobrindo mais e mais e mais e mais, né? Você chegou na agrofloresta, na agricultura sintrópica, que já são uma camada a mais de compreensão de como produzir e como cuidar do que produzimos para nos alimentar. Fala um pouquinho o que é uma agrofloresta, o que é agricultura sintrópica, qual a diferença entre elas, o orgânico, a agrofloresta, produzir em agrofloresta, produzir em agricultura sintrópica. Dá aí para a gente uma aula de quem é quem. Eita, abrimos um novo universo, né? Quando chega nisso. Então, ó, a agricultura orgânica é uma agricultura, vamos falar, tanto a agricultura orgânica quanto a agricultura agroecológica, agrofloresta, são agriculturas que a gente chama regenerativas, que elas não pensam só na produção do alimento em si, mas pensam que também o legado dessa produção tem que ser positivo para o meio ambiente e para as pessoas que estão vivendo nesse ambiente. Então, a agricultura orgânica é uma agricultura que a gente chama de processos também, ela vai ter vários processos, eu tenho que fazer o composto vegetal para gerar o meu adubo, eu tenho que fazer os fermentados para gerar também nutrientes para o solo, eu tenho que proteger o solo, tenho que proteger mananciais de águas, mas eu posso pegar uma área que esteja desmatada e eu posso produzir um único alimento. Eu posso produzir soja orgânica, ou eu posso produzir arroz orgânico, independente. Então, eu estou trabalhando num paradigma da monocultura, que, no meu olhar, não é a melhor opção na situação ambiental que nós temos hoje, e eu posso ter ali um certificado orgânico. Então, quando a gente pensa no orgânico, a gente já pensa numa melhora da qualidade ambiental, da qualidade social, que já é muito legal. Ao longo do tempo, né, graças ao universo, trouxe para nós aqui no Brasil uma pessoa chamada Ernest Ghosh, que é o pai, né, o mentor da agricultura sintrópica, da agrofloresta. Esse termo sintropia, ele quer dizer tendência à organização, é o contrário da entropia, que é a tendência ao caos. Então, a gente, com a agricultura agroflorestal, regenerativa, né, a gente pensa em níveis de organização ao longo do tempo e nos sistemas que a gente está implantando. Então, a agrofloresta propõe uma regeneração da vida como um todo, de forma ampla, a regeneração da vida através da agricultura, de processos de agricultura em floresta, porque o legado disso vai ser uma agricultura de alta qualidade e a regeneração e a recuperação e a formação de novas florestas. Então, quando eu vou pensar num sistema agroflorestal, eu preciso pensar no foco que eu quero. Então, por exemplo, eu quero produzir hortaliças. Então, em sistema agroflorestal. Então, eu vou fazer um desenho de um sistema agroflorestal que as hortaliças vão entrar no começo e eu vou, ao longo do tempo, modificando ou, vamos dizer, usufruindo das outras plantas que eu vou plantar junto com as hortaliças. Porque na hora que eu falo de hortaliças, eu posso pensar só em hortaliças mesmo que eu vou colocar, por exemplo, eu vou plantar uma alface que vai ficar ao nível do solo, mais perto da alface eu vou plantar um pé de couve, a alface vai ser colhida com 35, 40 dias no máximo, e o pé de couve ele vai durar mais tempo, mais meses.
Então, quando a alface sair, a couve que já vai estar melhor, ela não vai fazer sombra na alface, num momento que a alface precisa de sol. E aí eu vou botar o quiabo do lado, porque vai também fazer sombra na hora certa para a couve. Então, eu vou pensar em consórcios de plantas que vão se ajudar ao longo do desenvolvimento, e no final desse ciclo eu posso começar tudo de novo. E eu posso fazer isso pensando em ter floresta no futuro. Então, eu pego uma área, principalmente que já esteja desmatada, e eu vou, que eu, no meu pensar, não justifica mais desmatar nada, porque nós já temos área desmatada o suficiente para produzir no mundo todo. Então, nós vamos pegar uma área e nós vamos pensar numa floresta do futuro. Então, eu quero, por exemplo, pensar que no futuro eu não quero comprar madeira para fazer uma casa daqui 20 anos. Eu vou plantar a madeira que eu quero daqui 20 anos, para que daqui 20 anos eu possa colher essa madeira de uma forma sustentável. Então, mas eu não vou pegar uma área e vou ficar 20 anos cuidando de várias árvores que vão virar madeira no futuro, que estão sendo plantadas com esse objetivo, mas eu posso, em 20 anos, produzir muito alimento ali. Se a demanda do nosso mundo hoje é alimento, eu vou plantar muitos alimentos ali. Então, eu vou plantar a minha hortaliça, quando eu plantar tudo, eu vou plantar tudo junto. Eu vou plantar a hortaliça, eu vou plantar as plantas de médio prazo, que vão ser as macaxeiras, as mandiocas, né? As plantas de ciclo médio. Depois eu vou plantar junto as frutíferas, que vão me produzir daqui 5, 8 anos, começam a produzir, e vão produzir aí por 15, às vezes 20 anos, e vou plantar também as madeiras que eu quero para o futuro. Então, numa área que o meu foco é madeira, antes de eu colher a madeira, com 20 anos, eu já colhi hortaliça nos primeiros meses, e normalmente, se eu fizer um bom desenho e tiver uma área adequada, as hortaliças pagam todo o sistema, custeiam esse sistema, e aí eu vou ter, vamos dizer, de lucro, as frutas que vêm depois, as árvores de madeira que vêm depois, e tantas outras coisas que ao longo desses 20 anos eu posso produzir. Eu posso produzir capim para os meus animais comerem, eu posso produzir capim para cobrir o solo, ou produzir outra vegetal que me interesse, para cobrir o solo, para nutrir o solo, ou para alimento também. Então, assim, quando a gente fala em agricultura regenerativa, a gente pensa realmente na regeneração ambiental ao longo do tempo, né? Então, isso aí muda totalmente a visão da agricultura. E o que eu tenho vivenciado aqui, eu tenho menos de 10 anos, assim, focada na agrofloresta, e hoje eu posso dizer que em torno de 60% a 70% do que chega na minha mesa é produzido aqui. E não é nesse ponto que eu estou, não tem, que a gente já está aqui, não tem, vamos dizer assim, eu preciso ir ali plantar uma coisa para que eu me alimente. Eu preciso fazer isso ciclicamente. Mas é muito comum eu sair para cuidar de um pedaço de roça lá e encontrar no meio do caminho um cacho de banana, uma fruta silvestre, uma macaxeira que ficou pronta, ou algum outro alimento, um inhame que está pronto, que eu não tinha percebido. Então, assim, é muito comum a refeição ser uma surpresinha. Você vai trabalhar e volta com a refeição, já chega lá, já tem o lanche lá pronto. Então, isso, assim, é uma coisa que preenche a gente por dentro, assim, que você fala, faz sentido, porque nas últimas décadas a gente tem visto as pessoas perderem a motivação para a agricultura, porque realmente quando você pensa na agricultura convencional, você tem um índice de intoxicação dos trabalhadores do campo muito grande, o entorno das propriedades que têm produção convencional sofre um absurdo com contaminação de água, com contaminação do ar. Então, a gente tem quando a gente começa, né, ver o resultado de um estímulo agroflorestal, de uma produção agroflorestal, você percebe que você, com
5 a 8 anos, você já criou solo, você produziu. Aqui a gente está em área de litoral, né? E a litoral tem areia branca, como areia de duna. E hoje a gente tem a alegria de ver uma camada em lugares assim de 10 centímetros de terra preta, o que a gente chama terra de floresta, né? Que é a madeira que se degradou e virou um humus que vai ser compostado pelos micro-organismos e vai gerar e que tem uma vida. Então é muito lindo a gente assim se sentir parte dessa regeneração. E aí o que eu percebo também é que essa regeneração vem para dentro de mim e, é, e eu consigo regenerar mais do que a mim mesma. Então, além de eu regenerar a minha própria saúde, né, que é um olhar meio egoísta, mas importante, porque eu tenho que estar bem para poder cuidar de alguém ou cuidar do ambiente. Então, a primeira pessoa que eu tenho que pensar é a minha família, para que isso esteja estruturado para que eu possa contribuir com mais pessoas. Então, essa regeneração acontece muito rápido. Quando você pega uma pessoa que tem tendência, é muito rápido para que ela perceba a diferença que faz o modelo de agricultura usado pela agrofloresta, né? Então, de forma básica é isso, a diferença são níveis de capacidade regenerativa mesmo. Então, assim, em comparação, né, que você pediu uma comparação entre o orgânico e o agroflorestal, o orgânico é um método bom, eficiente, que produz alimentos de alta qualidade e que ajuda a regenerar o ambiente. A agrofloresta faz isso de uma forma muito mais eficiente, com um paradigma produtivo diferente, porque eu pretendo regenerar aquele solo, aquele ambiente para as futuras gerações. Então, eu pretendo que depois que eu termine o meu ciclo de cuidado com esse espaço aqui, por exemplo, que foi me entregue pela vida para cuidar, que quem venha depois de mim receba um ambiente mais avançado em termos de regeneração ambiental. E aí assim vai, os ciclos. Regina, eu queria te perguntar duas coisas muito breves. Qual é o tamanho do teu terreno, para a gente dar a dimensão para quem está nos ouvindo de que é possível fazer isso num terreno em pequena escala, né? Qual é o tamanho da refloresta hoje? Um pouco menos de 10 mil metros, tem 9.300 metros, então menos de 1 hectare. É muito pequeno. Menos de 1 hectare, então você produz para você vende o excesso de produção na ADAL, você é uma agricultora certificada orgânica, e isso nutre, aí isso é uma coisa muito linda que eu quero falar, que é você é agricultora, você pega os instrumentos, a foice, a enxada, a, os instrumentos para manuseio das coisas plantadas, da terra, do solo, você manuseia tudo isso, você é a agricultora lá na ponta, você não é dona de um negócio que alguém planta e você viabiliza a venda, por exemplo. Isso é muito lindo e para mim faz muita diferença em tudo que você produz, saber que tem você com o facão na mão, cortando aquela bananeira, eu como aquela banana com uma sensação assim indescritível. Essa coisa da gente participar diretamente na produção fortaleceu muito dentro de mim. Sempre eu percebi isso desde pequena, que eu queria estar em contato direto com a terra. E cada vez mais a minha intenção é trazer a minha vida do dia a dia para a produção no campo. É isso mesmo. O meu negócio é facão, serrote de poda, tesoura de poda na mão. Com esses três instrumentos, a gente faz muita coisa que a gente precisa fazer na agrofloresta. E eu vejo assim, vamos dizer, a comunicação mais próxima com a produção me fortalece mais, porque eu estar distante da produção, com pessoas habilitadas para fazer aquela produção, me desconecta. Eu posso ter um viés comercial com isso aí, simplesmente.
que não faz sentido para mim, Regina. Pode fazer para outros produtores, mas para mim não. Eu gosto dessa coisa de estar mais envolvido diretamente, justamente porque eu vejo que isso me faz ser uma pessoa melhor a cada tempo também. Eu vou aprendendo com as tristezas, as perdas, né, que às vezes a gente tem. Você planta, 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 aí você fala, caramba, alguém comeu minhas sementes, vou ter que plantar de novo. Vai lá e planta de novo, tá tudo bem. Deu de comer alguém ali no início do processo. E depois, assim, eu vejo que ao longo do tempo, para mim, começou a fazer sentido investir o meu tempo, a minha energia, em processos de vida. Eu, às vezes, eu tinha uma profissão que muito boa, beleza, na veterinária, mas eu via que eu contribuía com a exploração animal, de uma forma ou de outra, sendo veterinária, sendo acupunturista, homeopata, eu estava beneficiando pessoas num tipo de exploração animal. Isso, para mim, não coube. É um trabalho muito bonito, é necessário, mas eu entendi que, para mim, não cabia mais. Chegou num ponto, pronto, limite para mim. Então, eu fui para usar a minha energia em processos de vida, que é o convite que eu faço também para quem quer mudar o mundo. Pensa na vida, cada um de nós, se pensar na vida e o que está fazendo para estimular a vida em cada passo, em cada ação, em cada ação de consumo ou de relacionamento, o que é do conjunto da minha vida que beneficiam os processos que são essenciais para a vida. Porque um dia eu percebi que a maioria de nós passa a vida inteira entregando a própria energia a processos que não beneficiam a vida, não são essenciais para a vida. E aí a gente está nesse cenário, né? Que eu tenho uma profissão que eu ganho dinheiro, mas que eu não quero saber se isso está ajudando ou maltratando o planeta como um todo, a humanidade como um todo, né? Então, eu acho que a gente já passou da época de pensar só em nós, a gente tem que pensar além de nós, porque a maioria das pessoas não consegue estar nesse ambiente que eu estou, assim, de entregar a própria vida para a regeneração do planeta, porque é uma entrega mesmo, né? Tem muitas renúncias nessa escolha também, né? Total. É mais sobre deixar de fazer do que sobre alguma coisa muito inovadora que a gente ainda não conhece que precisamos fazer, né? Para mudar o mundo, a gente precisa deixar de fazer, principalmente a maioria das coisas que a gente faz, e aí estaremos mais perto do que se acharmos que falta descobrir alguma coisa muito brilhante, única, inovadora que a gente vai passar a fazer. Não, a maioria das coisas que a gente precisa fazer para mudar o mundo é deixar de fazer as coisas que atrapalham o mundo de ser melhor do que o que ele é hoje. Entrando no último bloco da nossa conversa, aí você fez toda essa jornada de descoberta da tua relação com a alimentação. Queria que você falasse um pouquinho de um aspecto pessoal que a gente sabe que existe na tua biografia, assim, como é que é essa mulher criada em Belo Horizonte, uma cidade que eu chamo de Bacon Horizonte, como é que você se torna essa mulher que planta o próprio alimento, que se alimenta dessa maneira, para a gente falar sobre desintoxicação. Você descobriu, há alguns anos, estratégias, caminhos, práticas para desintoxicar os organismos. A gente falou sobre isso, vivendo nessa realidade alimentar, de estilo de vida que a gente vive, é necessário desintoxicar os nossos corpos, eles estão, por todos os aspectos, intoxicados, e a gente perdeu esse saber. Esse também é um saber sobre a nossa saúde integral que a gente perdeu. A gente não sabe limpar o nosso organismo. Então, uma parte muito fundamental é sobre a qualidade do que colocamos para dentro, outra parte muito fundamental é o saber sobre quando, de que jeito e como colocar para fora algum eventual acúmulo que se faça dentro do nosso organismo. Eu aprendi tudo isso com você, queria te ouvir um pouquinho sobre desintoxicação, que é uma das tuas paixões, um dos serviços que você presta, né? A Refloresta está aberta
produzindo alimentos orgânicos, produzindo serviços de desintoxicação, então desintoxicação do fígado, desintoxicação de vesícula, desintoxicação de bexiga, desintoxicação de rins, desintoxicação de, enfim, de todos os nossos grandes operários do nosso corpo que estão exaustos por causa do estilo de vida que a gente leva. Me conta um pouquinho sobre desintoxicação. Então, eu tive a grande oportunidade de conhecer processos de limpeza orgânica, né? Aproximadamente 10 anos. Eu já vinha nessa busca, né? Já estava inserida na alimentação orgânica, já via que tinha, assim, que meu viés era esse mesmo, de cuidar de mim através da alimentação. E eu tinha sempre, desde criancinha, vontade de viver no campo, né? E aí, quando juntou esses dois, eu falei, bom, produção de alimento é o meu caminho. E aí, 10 anos atrás, eu tive a oportunidade de começar a conhecer processos de limpeza orgânica, que são vários, né? E dentro desse caminhar aí, eu entendi o quanto eu entregava a minha saúde na mão de outras pessoas. Eu falo, caramba, eu às vezes tenho uma situação de saúde que foi gerada por mim, pelas minhas escolhas de estilo de vida, de alimentação, e na hora do perrengue eu vou a uma outra pessoa, normalmente um profissional da área da saúde, e peço ajuda para aquela pessoa que às vezes nunca me viu, não sabe como é a minha vida, e eu vou aceitar ali uma orientação de uma pessoa que não conhece a mim mesma. E eu falei, bom, isso aí, num certo nível, é inteligente, mas num certo nível é uma entrega, é como se eu tirasse de mim a responsabilidade sobre a minha saúde. Então eu falei, eu preciso eu mesma tomar a responsabilidade sobre a minha saúde. Tem uma coisa muito bonita nesse raciocínio que eu já te ouvi falar, que é, além desse aspecto da autorresponsabilidade, que é assim, o médico, ele é formado nas faculdades de medicina existentes hoje no mundo, ele é formado para intervir no sintoma. Ele não é formado para cuidar da causa, e você sempre fala isso, né? Cabe a mim compreender, dentro do meu estilo de vida, dentro das escolhas que eu fiz, o que é que está me levando a esta doença, o que é que me trouxe até aqui. E só eu, ou um médico que durma e acorde comigo muito tempo e que tem essa perspectiva de saúde integral, a gente sabe que eles existem e que tem muitos médicos transicionando para esse tipo de assistência. Mas é preciso esse olhar que não está na maioria dos profissionais de saúde, né? De cuidar das causas e de apropriar as pessoas das suas próprias saúdes. Juntando esses dois assuntos. Continua. Exato, porque assim, esse é uma reverência de gratidão que eu faço à medicina veterinária, porque os 30 anos que eu atuei mais intensamente na medicina veterinária, eu percebi que eu não poderia simplesmente ser aquele veterinário que faz um anti-inflamatório, um antibiótico e tenta resolver o problema. Não deu certo, eu vou mudar de antibiótico. Para mim, isso não resolvia. Eu tinha que ir na causa, o porquê que o organismo está tendo uma baixa imunidade e vamos corrigir essa base. Então, na medicina veterinária, eu tive essa capacidade, assim, eu fui escolhendo a acupuntura, a medicina chinesa, a homeopatia, a fitoterapia, e isso me deu uma base para poder fortalecer a saúde. Então, eu comecei a olhar mais para a saúde, porque realmente as escolas, tanto de medicina veterinária quanto de medicina humana, elas hoje têm um viés de nos treinar para reconhecer adoecimentos e combater esses adoecimentos, né? Então, aí tem vários recursos. E eu entendi que eu queria ser uma médica veterinária que fortalecesse a saúde. E isso eu sempre trago para mim, né, as práticas que eu via na veterinária e via que funcionavam, as práticas mais ancestrais, mais naturais, eu trouxe para o meu dia a dia. Então, assim, quando eu trouxe esse conhecimento de fortalecimento da saúde e comecei a me integrar nesses processos de limpeza orgânica, né? Que a gente tem, por exemplo, processos específicos para fazer a limpeza de fígado e vesícula biliar. Eu tenho processos específicos para limpar metais pesados. Eu tenho processos específicos para limpar cada área do corpo, se eu quiser.
eu tenho processos específicos para desparasitar o corpo, porque o nosso corpo está cheio de parasitas nessa vida normal que a gente leva. E então eu entendi que eu tinha que unir isso tudo, essas práticas, cada prática na hora certa, e dependendo da situação de cada organismo, né? Então, assim, não é uma prática para todos, e tem que entender qual é a necessidade do seu organismo agora, nesse momento da sua vida. Então, vamos focar nisso, né? Porque não tem uma prática, por exemplo, falar a limpeza do fígado e da vesícula biliar é muito legal, só que ela não é para todos, ela não vai alcançar todo mundo, e nem todo mundo precisa dela. Então, vamos cuidar, o que aquela pessoa precisa naquele momento, né? E eu vejo que a Refloresta aqui, com esse viés de produzir o alimento, consumir esse próprio alimento e estar relacionado com outros agricultores e agricultoras, fortaleceu também uma limpeza em nível emocional, em nível espiritual, porque à medida que o nosso corpo vai sendo limpo, né, a estrutura física do corpo vai sendo limpa, eu vou conseguindo ter melhores relações, tanto com o meu corpo, quanto com as pessoas que estão perto de mim, quanto com a espiritualidade que eu desenvolvo, quanto o meio ambiente que está ao meu redor. Então, a gente consegue um olhar mais amplo sobre essas questões. E como você falou, né, hoje no mundo que a gente vive, se a pessoa vive numa grande cidade, ou mesmo numa pequena cidade, uma cidade interior, com água pública, né, e com alimentos que vão ser comprados num mercado, num supermercado, a gente tem um nível de intoxicação muito alto. Então, alguma coisa a gente vai ter que fazer para limpar esses resíduos da vida. E aí, você conseguindo fazer esse primeiro processo, que é o mais desafiador, é o mais difícil para todo mundo, o primeiro processo de desintoxicação é forte para a maioria das pessoas. Mas você passando essa barreira da primeira vez, todo mundo tem condição de perceber melhor esses aspectos que a gente está comentando. Como eu escolho melhor o meu alimento, como eu escolho melhor o ambiente que eu vivo, como eu escolho melhor o ambiente que eu vou me alimentar, que também é outra parte da nutrição, né? Qual é o ambiente que eu estou me alimentando? Como é o ambiente da minha refeição? Eu estou na frente de uma tela? Eu estou na frente de uma pessoa falando assuntos densos? Ou eu estou como é que eu estou no momento da alimentação, né? Porque uma coisa é o que eu escolho, e a outra coisa é o como eu boto isso para dentro. Eu engulo isso junto com uma notícia que vem da televisão, que está ligada na minha frente, ou eu engulo isso, ou eu como isso prestando atenção na mastigação, no sabor, na textura, no como que aquilo foi produzido e o resultado que vai dar dentro de mim, né? Então, todos esses aspectos, que são aspectos mais amplos, são também muito fundamentais. E, infelizmente, o estilo de vida que a gente, né, vem sendo induzido é um estilo de vida que preza mais pela praticidade do que pela qualidade. Então, desde a escolha do alimento ou de onde eu vou comprar meu alimento até na hora do prato, a praticidade tem valido mais, né? Então, é bom que a gente consiga repensar isso aí, porque isso faz diferença. Aí vem aquela pergunta: na minha alimentação, eu estou estimulando ou degradando os processos de vida? Essa pergunta, assim, se a gente fala como eu vou mudar o mundo através da alimentação, pense nessa coisa. Isso estimula os processos de vida ou degrada os processos de vida? É um bom filtro, né, para poder fazer as melhores escolhas. Eu queria dar um depoimento pessoal, essa coisa da praticidade, que a gente às vezes fica um pouco preso nessa visão, né? Eu tinha muitas sinusites e alergias e rinites, e dor de cabeça é uma coisa que me acompanhou durante alguns anos. Foram muitas coisas às quais eu recorri, inclusive transições profissionais. As coisas não são tão simples, mas sem dúvida os processos de desintoxicação que eu vivi na companhia da Regina me trouxeram uma limpeza mental a partir da saúde física para tomar boas, melhores escolhas, para fazer de uma forma mais alinhada, assim, que para mim são muito decisivos na minha biografia. E
essa coisa da praticidade. Atualmente eu não tomo remédios quando eu preciso, quando tenho algum sintoma, quando eu comi de alguma forma que não me cuida, ou quando eu comi muito açúcar, ou quando alguma coisa assim aconteceu que me tirou um pouco da minha saúde de forma mais plena, eu recorro às coisas que eu aprendi com a Regina, que são, né, ou eu insiro vinagre na minha alimentação no dia seguinte, para poder fazer essa compensação de acidez e pH, para cuidar do meu organismo se reequilibrar, ou eu faço um enema, que é muito prático, rápido, e que passa toda e qualquer das minhas dores imediatamente, então a minha dor de cabeça vai embora, o meu desconforto, não sei aonde vai embora. Hoje foi embora até minha dor nas costas. Eu fiz um enema hoje de manhã em homenagem à nossa conversa para chegar aqui capaz de poder falar sobre tudo isso e passou minha dor no pescoço. Eu estava com dor no pescoço há muitos dias e o enema passou a minha dor no pescoço. Não tenho dúvida que tinha ali um componente de estresse com fígado que na limpeza e desintoxicação do enema foi-se embora junto. Então, só para trazer essa coisa da praticidade. É prático você saber recursos que cuidam de te reequilibrar e de te botar num eixo de saúde, né? De expressão de um corpo saudável. Então, eu tenho uma visão de praticidade hoje, graças aos aprendizados com Regina, que mudou bastante, que me levam a praticidades que são pró-vida, né? E não praticidades que são denegrindo a vida. Queria fazer uma última pergunta para a gente fechar. Para quem está chegando agora, né? Quem nos ouviu até aqui e foi catapultado num lugar de minhas deusas, eu até agora nunca tinha pensado sobre isso. E agora, né? Qual é o passo de amanhã? Qual é a tua indicação? Por onde a gente começa? O que que a gente, para onde a gente olha primeiro, né? Para onde a gente, como começa? Então, eu entendo que o começar hoje é começar pela alimentação, porque a transformação da alimentação, primeira, né, o primeiro passo que a gente fala é tira o que não é alimento, que está na sua vida. Porque muitas vezes a gente acessa uma coisa achando que é um alimento e aquilo simplesmente é uma comida. E aí tira o que não serve. E aí o que não serve são os alimentos que você, vamos dizer, tira de um pacote. Então, normalmente tem um ditado que fala descasque mais e desembale menos, né? Então, coma frutas, verduras e legumes com as suas várias possibilidades, né? Baseia, Orgânicos, pelo amor de todas as deusas, se não estamos nos alimentando de veneno. no Brasil hoje precisa ser orgânico, ou no mínimo agroecológico, né? Produzido de uma forma que seja viável, razoável. E aí você, tirando o que não serve, você já dá um alívio no funcionamento do organismo. E depois você, assim, pode, a gente, toda vez que eu ajudo a conduzir uma pessoa nessa descoberta de métodos de regeneração da saúde, eu induzo a pessoa a buscar essa escolha alimentar melhor. Num primeiro momento, temos que lembrar que os alimentos industrializados, normalmente eles viciam a gente mesmo, vicia como droga, os mecanismos de ação são os mesmos, ativam os mesmos receptores, então tem alimentos que são droga, por exemplo, açúcar é uma droga, como atua nos mesmos receptores do que a cocaína. Então, assim, a gente dá açúcar para uma criancinha, né? Tira aquelas coisas que a gente sabe que não são alimentos mesmo, os industrializados pancada, tipo refrigerantes e doces industrializados, esses aí são os piores, porque tem uma combinação de gordura e açúcar muito forte, o nível de açúcar e substâncias químicas que não tem valor nutritivo para nós, então tira. Eu convido sempre nesse quesito todo mundo a ler os rótulos. Uma vez, para eu fazer a seleção, quando eu estava nesse caminho aí, para eu fazer a seleção dos alimentos que eu poderia comprar dentro de um supermercado, eu estipulei que tinha que ter no máximo 3 ingredientes e que fossem ingredientes naturais. Isso fez um filtro incrível, incrível, e eu passei a consumir alimentos mais de base.
Então, eu me vi trocando pão pela batata doce, pelo inhame, pela macaxeira. Lembrando que o Brasil tem uma lei que diz que o cara precisa colocar no rótulo em ordem decrescente da quantidade que tem daquela coisa naquele alimento. Então, por exemplo, se você pega um rótulo que diz água, a primeira coisa que mais tem naquela coisa é água. Segunda, açúcar. Terceira, corante. É em ordem do que mais tem do que menos tem. Então, se você pega um rótulo que tem como primeira informação açúcar, não compra, porque você está comendo açúcar. E aí o segundo passo, né, além disso aí, quando a gente entende isso aí, que já é um grande passo, quando a gente entende isso aí e se percebe na hora de fazer uma limpeza orgânica, aí é entender o que é que como que o organismo está bloqueado ou manifestando os seus desequilíbrios. Porque aí a gente tem muitos métodos que são autônomos, né? Quando eu ajudo as pessoas nesse sentido, eu falo sempre assim, não adianta você sair de um modelo de recuperação da saúde que você vinha numa dependência de um sistema, né? De medicamentos e de alimentos, e você mudar para um outro sistema mais natural, mas que você também fique dependente de um terapeuta ou de um centro terapêutico. Então, o meu olhar sempre é como eu posso ajudar essa pessoa a ter independência na própria saúde. E aí eu estimulo a buscar os métodos mais antigos, mais ancestrais de recuperação da saúde. Então, quando a gente entende que a gente precisa desbloquear o nosso organismo e liberar o nosso organismo de acúmulos da vida, a gente precisa atuar diretamente nisso aí. Tem vários métodos hoje, tem muitos terapeutas que ajudam nesse sentido. Cada um tem um viés. Se você tem uma dificuldade com o intestino, você tem limpezas de intestino, como são os enemas, que são autônomos, né? Essas ferramentas que são boas. Também eu considero os jejuns muito bons. Os jejuns, eles precisam ter técnica para fazer, não é simplesmente, vou fazer um jejum amanhã, acordei e quero fazer um jejum. Não, não é assim, jejum tem que ter um método, ele tem que ter um preparo, eles são ferramentas muito eficientes. Eu vejo assim, o resgate desses métodos antigos de fortalecimento e recuperação da saúde, eles estão muito à mão hoje e são muito inteligentes. Então, porque se a gente pensar, a nossa medicina moderna tem um pouco mais de 100 anos. É muito pouco, é muito recente. E o conhecimento que nós temos na medicina moderna ainda está em desenvolvimento. Tem muita coisa que era verdade há 20 anos atrás e que hoje já se viu que não é um método que funciona. Então, vamos mudar, vamos pesquisar. Então, está sempre em movimento esse campo, né? E nesse campo de movimento aí, o meu convite para as pessoas sempre é: perceba quais são os métodos que você possa gerenciar a sua saúde. Porque se você não encontra um atendimento no momento que você precisa saber, no mínimo, fazer uma base para manter a saúde até que você consiga um atendimento específico, ou por um médico, né, por profissionais da saúde, ou por terapeutas que possam auxiliar, né? Porque eu sempre vejo assim, nem todas as pessoas conseguem, vamos dizer, acreditar na medicina mais antiga, porque consideram que o estudo, a evolução científica, trouxe para nós métodos bons, vamos dizer. Mas eu sempre convido a pessoa a se perguntar: o método que eu estou usando para manter a minha saúde está funcionando? Minha saúde está legal, eu estou equilibrada. E quando eu falo em saúde física, mental, emocional, está tudo equilibrado? Então você está num bom caminho, o sistema que você encontrou está bom. Mas se tiver algum desequilíbrio, é bom buscar ferramentas que vão auxiliar. E nesse ponto, o meu olhar sempre vai ser para ferramentas
mais suaves, ferramentas que eu possa entregar, por exemplo, eu, enquanto terapeuta, possa entregar um conhecimento para que a pessoa se desenvolva, né? Que é o que eu faço comigo. E muito do que eu compartilho com as pessoas são as práticas de vida que eu tenho para mim e que funcionam para mim. Então, eu convido a pessoa, testa isso, né? Você não vai sempre, se você tem um medicamento, você vai testar se vai dar certo. Tem uma prática, você vai testar se vai dar certo. E aí encontrar quais são as práticas que cada um de nós pode ter no seu dia a dia que vão contribuir com a saúde. Regina, para fechar, fala um pouquinho de quem era a Regina há 20 anos atrás e quem é a Regina hoje. Eita, menina, era outra pessoa. Era outra pessoa. Bom, a Regina de 20, 25 anos atrás era uma mulher obesa, já tinha tido alguns problemas de saúde que já tinham me levado a cirurgias. E aí, à medida que eu fui tomando consciência e cuidando, né, de transformar a mim mesma, eu encontrei com uma Regina que está mais integrada, assim, eu me sinto mais plena, mais íntegra com a minha essência. Então, eu percebo que hoje eu sou uma pessoa mais verdadeira comigo. Isso foi a parte mais fundamental, né? Porque eu me via surfando numa onda de conhecimento que eu não vivenciava, mas que eu tinha conhecimento teórico e que não resultava em saúde. Então, essa Regina que eu vejo hoje, que eu vivencio hoje, está muito mais em paz, tanto consigo mesma, né? Mas também com o meio ambiente, com o legado que eu estou deixando para o mundo, com as práticas, com a quantidade de pessoas que eu posso ajudar a também a ter esse olhar para si e para o resto do mundo todo, né? Então, é outra pessoa. Que linda jornada! Esse foi Linda. mais um episódio do Para Mudar o Mundo. Muito obrigada, Regina, pela sua companhia, pela sua trajetória, pelo seu legado, pelo seu pedaço de terra, pelo seu facão, pela sua enxada, pela verdade que você carrega e influencia a tantas pessoas ao seu redor, inclusive a mim. Muito obrigada por tudo. Este é mais um episódio do Para Mudar o Mundo. A gente aqui investiga mulheres que se perguntam o que é preciso mudar se queremos de fato mudar o mundo. Esse podcast é idealizado por mulheres, executado por mulheres e financiado por mulheres. Recebemos o auxílio financeiro de algumas mulheres que não quiseram ter seus nomes citados e do Instituto FI, através da Luísa Serpa, que foi uma das mulheres que financiou essa primeira temporada. Até a próxima!